Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num guia super detalhado para formular um óleo de massagem íntima com cannabis de altíssima qualidade. É um processo fascinante que mistura ciência com sensualidade, sabe? Precisão técnica de um lado e uma experiência sensorial incrível do outro para criar um produto que é puro luxo. Ok, vamos lá, pensa assim. Criar um produto de luxo como esse é quase como fazer gastronomia molecular. A ideia toda é manipular as moléculas com precisão para tirar o máximo de potencial delas, tanto no sensorial quanto no funcional. Aqui, a ciência não é só um detalhe, ela é a base de toda a experiência. Mas antes de seguir em frente, o ponto mais importante de todos. É uma questão de segurança que não dá para negociar. Essa fórmula é a base de óleo, e óleos, gente, causam uma falha estrutural imediata em preservativos de látex ou de polisopreno e também em alguns brinquedos sexuais. Então, usar junto, jamais. É totalmente contraindicado. Certo. Com esse aviso fundamental bem claro, a gente entra na nossa primeira sessão. O foco aqui é entender que a ciência por trás da fórmula não é só sobre eficácia, não. É, acima de tudo, sobre garantir a segurança em cada passo do caminho. Então, por que a base da nossa fórmula é gordura com óleo MCT e leite de coco? A resposta está na biologia. Os canabinoides são o que a gente chama de lipossolúveis, ou seja, eles se dissolvem em gordura. E essa propriedade faz da gordura o veículo perfeito, tanto para extrair esses compostos da planta, quanto para ajudar a pele a absorver tudo depois. Agora, vamos para o coração do processo científico. Para a cannabis ter algum efeito, ela precisa ser ativada. Esse passo é o fundamento químico de toda a nossa formulação. Se ele não for feito direito, nada mais funciona. O nome técnico é meio complicado, descarboxilação, mas, falando de um jeito simples, é o processo de aquecer a planta de forma controlada para transformar os compostos que estão lá inativos, como o THCA, nas suas formas ativas, como o THC. É como se a gente virasse um interruptor molecular para ligar o poder da planta. E esse slide aqui ilustra essa transformação de um jeito ótimo. Olha só. À esquerda, a gente tem o THCA, que é a forma inativa, como ele existe na planta crua. Aí, depois do aquecimento, ele se transforma no que a gente vê à direita, o THC, a forma ativa, bioativa, que consegue interagir com o nosso corpo. Para essa ativação funcional, o protocolo tem que ser exato. A temperatura é crucial. Se for alta demais, os compostos se perdem. O tempo também é fundamental. Cada um desses passos, desde moer a planta até deixar esfriar, garante que a gente vai ter a conversão máxima, preservando tudo o que interessa. Bom, com a base científica toda entendida, agora a gente vai para a parte prática. Chegou a hora de construir a fórmula passo a passo, com todo o rigor e a precisão de um profissional. Vamos botar a mão na massa. Aqui estão os nossos componentes. A qualidade, gente, é o pilar de tudo. Por isso, a escolha tem que ser por ingredientes de grau alimentício ou cosmético. Cada item dessa lista, do ativo principal até os materiais de preparo, vai impactar diretamente na qualidade e na segurança do produto final. E o que é bem legal nesse slide é um método de infusão. É um processo lento, de baixa temperatura. Manter esse calorzinho constante por 4 horas permite uma extração super completa e suave dos canabinoides. A paciência aqui se traduz diretamente em potência. E aqui vem um detalhe técnico que é o pulo do gato. Depois que a infusão termina, o material vegetal não deve ser espremido. Sabe por quê? Espremer libera clorofila e outras ceras que a gente não quer na fórmula. Elas podem causar irritação em áreas sensíveis e aí, adeus qualidade e suavidade do óleo. Com o nosso óleo pronto, a gente passa da criação para a aplicação. Essa sessão cobre 3 pontos vitais: como personalizar a experiência sensorial, como usar de forma responsável e um ponto crucial: como conservar o produto do jeito certo. Os terpenos são as moléculas que dão o aroma da planta, mas eles fazem muito mais do que só dar cheiro. Eles meio que modulam os efeitos dos canabinoides. Por exemplo, escolher uma variedade rica em linalol pode criar um efeito mais relaxante, enquanto uma com limoneno pode ser mais energizante. É uma personalização incrível. O uso responsável é prioridade máxima. Como a concentração de ativos é alta, o protocolo é bem claro. Sempre fazer um teste de contato na pele, ali no antebraço, para checar qualquer sensibilidade. E a regra de ouro é: comece com uma quantidade mínima e observe os efeitos. Menos aqui é sempre mais. O armazenamento não tem negociação. Como a fórmula leva leite de coco, a geladeira é obrigatória para evitar que micro-organismos façam a festa. E os vidros escuros? Eles protegem os canabinoides da luz, que pode degradar os ativos e diminuir a eficácia do óleo. E a validade é curta e grossa.
Por ser um produto fresco, com base de água do leite de coco, ele deve ser consumido em, no máximo, 15 dias. Lembre-se, é um produto artesanal de luxo, não um produto industrial cheio de conservantes. Finalmente, a gente chega num ponto que é tão importante quanto a própria receita, todo o enquadramento ético e legal que precisa existir ao redor da criação e do uso desse tipo de produto. E aqui, a responsabilidade é individual. Cada pessoa precisa conhecer e seguir à risca as leis do seu país, do seu estado. A conformidade com a lei não é uma opção, é o primeiro passo para qualquer prática segura e responsável. E isso nos leva a uma questão fundamental para a gente refletir. A busca pelo bem-estar pode ser completa, pode ser plena, se não for baseada em comunicação aberta e consentimento mútuo? A resposta, claro, é não. Assim, o ponto crucial é esse: a transparência não é negociável. Ao usar este produto com outra pessoa, é imperativo, é obrigatório informar de forma clara e explícita que ali existem ativos de cannabis e quais são seus potenciais efeitos. O consentimento informado é a base de absolutamente tudo. E para fechar, a mensagem central de toda essa nossa análise. A verdadeira maestria numa formulação dessas não está só na habilidade técnica de criar um produto que funciona. Ela está principalmente na responsabilidade profissional e ética de garantir que o seu uso seja sempre seguro, legal e, acima de qualquer coisa, consensual.